Olá, pessoal do oitavo ano. Espero que todos estejam bem. E eu venho fazer essa gravação aqui para vocês da nossa aula, dando início, né, a mais uma etapa. Então, o que eu peço a vocês, e espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de todos, mesmo com as nossas picuinhas, brigas e chamadas de atenção, mas isso é porque cada professor faz seu papel e se preocupa com vocês. E acredito que eu estou dando o meu melhor para todos. Espero que todos estejam bem e peço a vocês também que parem para pensar um pouquinho, porque é uma situação que nunca vivemos em nossa vida estudantil, mesmo eu quando fui estudante, seus pais, seus avós. É um tempo meio complicado que estamos passando, e principalmente na questão da escola, dos estudos, dos nossos colegas, porque todo mundo está na sua casa e não nos podemos nos ver, a não ser nos falarmos pelas mídias digitais, e é isso que eu estou tentando fazer junto com vocês. Peço que se organizem também em questões de horário, para dormir, para comer, se organizarem nessa retomada de aulas, certo? Não está sendo fácil para mim também, porque mudou toda uma rotina que tínhamos antes e hoje estamos trabalhando em casa. Mas peço a vocês que, com muita paciência, empenho, força, fé em Deus, a gente vai conseguir superar. E para que não fiquemos mais distantes ainda, indiferentes com tudo que está acontecendo, eu peço a vocês que estejam mais sensíveis aos que os professores estão propondo para vocês. Eu, de uma maneira, não sei se vai chegar até todo mundo, mas eu vou disponibilizar para vocês 3 ferramentas para que vocês possam acessar tanto os vídeos quanto as minhas atividades. Eu pedi que vocês, antes do término do semestre, que foi adiantado nossa recesso escolar, pedi que muitos baixassem o Google Classroom, que é uma ferramenta em que eu posso ver vocês de mais próximo, com mais organização e que não compromete boa parte do celular, da memória do celular. Então, ele é uma ferramenta que não compromete a memória do celular. Você assiste vídeo, baixa atividades e não compromete tanto a questão da memória do celular. Sei que muitos não têm internet boa ou só dados móveis, e eu, de uma maneira ou outra, eu estou tentando que todos alcancem isso mesmo que seja dessas aulas remotos. Então, a primeira delas foi pelo Zap. Eu não vou acabar com o grupo do Zap da gente, porque eu vou continuar falando com vocês e dizendo, ó, gente, postei lá, tem atividade, tem desafio, tá? Então, eu vou tentar dinamizar um pouquinho isso e peço que vocês participem, se sensibilizem com o que todos os professores estão fazendo para vocês, certo? Porque aí eu dei a disponibilidade do Zap, né, que eu falei, foi uma das ferramentas que a gente está usando, e ela está com a nova ferramenta que a gente pode fazer uma aula online, ao vivo, tá? Estou vendo como é que funciona direitinho para poder a gente se encontrar mesmo online. Pode ser que seja algum desafio que eu venha propor a vocês. Segunda ferramenta é o Google Classroom, que eu pedi que todos baixassem o aplicativo e que vocês tentassem adicionar a sala, porque lá está mais organizado. Para mim e para vocês, eu tenho uma forma de organização melhor, porque eu estou com 2 escolas e aí facilita para mim. E a terceira ferramenta é que eu criei um canal no YouTube, e esse mesmo vídeo eu vou estar postando lá. Caso você não consiga abrir nem pelo Zap, baixar, eu estou mandando o link, vou mandar um link, tá? Para você poder assistir no YouTube, que muitos dados móveis tem para abrir
tem uma quantidade de mega para abrir o vídeo, o zap, etc. Então, estou tentando facilitar também para vocês, certo? E aí, na nossa aula de volta depois do recesso antecipado, eu vou continuar com vocês os assuntos que nós estávamos estudando em sala, porém eu vou fazer uma revisão, certo? Nós vamos continuar estudando o gênero conto de enigma e conto de terror, e vamos fazer uma revisão dos verbos e seus complementos. Mas hoje, nossa aula estará focada nesse gênero, conto de enigma e conto de terror. Para quem lembra, foi aquele texto que nós lemos sobre Sherlock Holmes, se eu fosse Sherlock Holmes, e eu vou abordar um pouquinho. Então, eu peço a vocês que se organizem, tá? Então, dando continuidade aí, o gênero de suspense e de terror. Então, a presença do suspense é uma história, é um ingrediente que prende o público de mais diversas idades. Então, são as lendas urbanas, podemos dizer também que são os contos que envolvem horror, terror, certo? Então, aí vocês vão ver o que é um conto. Um conto é uma narrativa curta, então todos eles são um tipo de conto. São narrativas curtas, ou pode ser também em livros mais longas. Escrita em prosa, quer dizer que em parágrafos, diferente da poesia, tá? Ela também é fictícia ou ficcional, certo? Não é um caso verídico, não, é um caso irreal, tá? Tem poucos personagens na trama da história, poucos ambientes, ele descreve o ambiente, né? Então, além de narrar o fato, ele descreve o ambiente, então está usando elementos narrativos e elementos descritivos. Então, essas características são comuns a contos de todos os estilos. Não são necessariamente o que qualifica como um conto de suspense, mistério ou terror. A gente vai ver a diferençazinha aí, tá? Então, continuando, o que é um mistério? Então, para você, o que é um mistério? Desvendar um mistério, né? Então, desvendar esse mistério é algo que é secreto, oculto, não repartido, contra os segredos, tudo que tem causa oculta, desconhecida, ininteligível, inexplicável. Então, essa palavrinha aí, ininteligível, é aquilo que não podemos entender. É o que acontece que não se explica no humano, né? É um mistério. E aí, o que é suspense? É qualquer situação em que há acontecimento cuja explicação, continuação ou desfecho são aguardadas com grande impaciência e inquietude, né? Aquele suspense que tem em certos filmes e que às vezes assusta a gente, né? E aí, continuando, pode ser também um artifício suspense em que retardar ou parar momentaneamente a ação no momento crucial a fim de criar no espectador, ouvinte ou leitor uma expectativa ansiosa. A gente fica super ansioso para saber o que vai acontecer e angustiante dos acontecimentos que virão a seguir. A gente fica naquela ansiedade, naquela angústia. Isso é o que causa o suspense nos contos de terror e de enigma ou de mistério. Continuando aí, então, principais tipos de contos de mistério. Eu vou dar 2 tipos aqui, certo? Os 2 tipos deles são os seguintes: de suspense sobrenatural, né? É uma natureza inexplicável ou cuja explicação transcende a realidade, não faz parte da nossa realidade. Isso é ficcional, certo? Suspense também policial, que é o mais comum, que é de natureza investigativa, em que o crime deve ser desvendado através de pistas deixadas, né, pelo que aconteceu, ocorreu.
seguindo aí, analisando um conto de mistério. Então, o que é que ele deve ter? Então, como todo conto tem um mistério, seja ele de horror, enigma, suspense, ele sempre vai ter, veja a estrutura aí da narrativa. Então, ele vai ter uma estrutura. Sempre vai ter uma situação inicial antes de tudo. Quando o autor contextualiza o leitor, ele diz a você o que está acontecendo naquele momento. Apresenta os personagens, mostra o tempo, se é um tempo presente, passado, futuro. Porém, nós vamos perceber que nesses contos utiliza-se muito o tempo passado, e a gente vai estudar isso, o tempo passado, os tipos de pretéritos, certo? E o espaço onde ocorreu, como aconteceu, qual é o lugar que está inserido, geralmente, logo na introdução fala isso. O conflito já é um acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigir algum tipo de ação. Então, algo aconteceu, teve aí esse conflito para gerar o desenvolvimento. O autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, certo? Então, investiga cada coisa, cada elemento, conta o que foi que aconteceu, e aí é que se desenvolve o clímax da narração, certo? É levado a um ponto de alta tensão ou emoção que exige a decisão ou desfecho, né? Aquele momento de tensão, de suspense, é o clímax. E o desfecho é a parte da narrativa que mostra a solução daquele conflito que iniciou toda a narrativa, né? Então, a estrutura da narrativa ela vai conter esses elementos, sempre vai conter, certo? No que a gente está estudando. Seguindo aí, a gente tem o foco narrativo. Isso é uma questão muito importante e eu quero que vocês se atentem a isso. O foco narrativo ele pode ser em terceira pessoa. Então, os elementos que a gente pode encontrar em terceira pessoa são os verbos, os pronomes. Eles fizeram, eles tramaram, certo? Então, nele o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. Nessa condição, podemos afirmar que a narrativa assume um caráter mais objetivo, tendo em vista que ele permanece do lado de fora, observando todos os acontecimentos, certo? Então, ele pode ser de duas formas, e a gente já viu isso aí em sala de aula, que foi o narrador onisciente, é o tipo de narrador que conhece toda a história, até mesmo o pensamento dos personagens, certo? É um narrador que, ao mesmo tempo, observa e conhece os personagens. Então, é aquele narrador chamado narrador onisciente. Já o narrador observador, ele não conhece toda a história, ele só observa de fora, sabe tudo aquilo que aconteceu. Ele limita-se somente a narrar os fatos à medida que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se abstém de qualquer intervenção, ou seja, não é concedida a ele nenhuma atitude, porventura, que possa adiantar o que ocorrerá. Então, esse narrador observador, ele vê os acontecimentos de fora. Já o onisciente, ele conhece profundamente todos os personagens e os pensamentos do personagem. Por isso que ele é chamado onisciente. Seguindo aí, se o foco narrativo, e aí o foco narrativo for observador onisciente, sempre teremos verbos, pronomes na terceira pessoa. Se ele for um foco narrativo de primeira pessoa, ele se chama de narrador personagem. Ele participa de todas aquelas aventuras, suspense, terror. Então, nessa modalidade, como o próprio nome nos indica, o narrador se torna também um personagem, assumindo a condição de narrador protagonista ou narrador coadjuvante. É aquele principal, vamos dizer. Por essa razão, afirma-se que traves subjetivos tendem a se manifestar, tendo em vista o envolvimento emocional mediante o desenrolar dos fatos. Por isso que é chamado em primeira pessoa. Ele está dentro da própria história. Seguindo aí, a gente vai assistir... Quem conhece A Noiva da Estrada, uma lenda urbana, né? Assistam. Imagine que você está em uma estrada, de noite, e a escuridão toma conta do local. Enquanto isso, você dirige rapidamente seu carro, com o intuito
de chegar o mais breve em sua casa, quando de longe avista uma mulher na beira da estrada. Ao se aproximar um pouco mais, você vê que ela está vestida de branco, e ao reparar bem, você vê que é um vestido de noiva. Se você conhece um pouco das nossas lendas urbanas, você sabe que não deve parar e vai seguir viagem, pois esta é a noiva da estrada. Neste vídeo, contaremos a lenda urbana, a noiva da estrada. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural. Catherine era uma linda jovem que cursava a faculdade e tinha uma vida absolutamente normal, como a de muitas pessoas. Ela trabalhava e estudava e ainda tinha tempo para se dedicar ao seu namorado. Quando estava terminando o último ano de sua faculdade, ela decidiu ficar noiva e marcar o casamento para o ano seguinte. O semestre terminou e Catherine agora se dedicava somente ao trabalho e aos preparativos para o tão esperado dia de seu casamento. Faltavam apenas alguns meses para ela realizar o maior sonho de sua vida, que era se casar. Catherine tirou um dia de folga no serviço, pois precisava ver os últimos detalhes da cerimônia. Ela passou na casa de suas amigas, que a acompanhariam numa última prova que ela faria no vestido de noivo. A casa da costureira ficava em outra cidade, não muito próximo de onde ela morava, e por esse motivo ela decidiu levar suas amigas para ajudar a escolher o modelo, e depois passariam pelo shopping para ver um filme antes de irem para casa. As amigas saíram com ela, muito contentes. Catherine colocou sua música preferida no som do carro e foi à casa da costureira. Ao entrar na cidade, foram direto para a casa da costureira, onde ela experimentou os modelos. Ela escolheu o modelo que queria e, para que ficasse perfeito em seu corpo, precisava de alguns ajustes que seriam feitos dentro de alguns dias. Elas saíram todas felizes do local e foram até o cinema assistir um filme que já estava em cartaz há algum tempo, e depois resolveram passar em uma lanchonete para comer alguma coisa, já que era tarde e elas precisavam ir embora. Mas as moças demoraram mais do que previsto, e naquela mesma noite, no caminho de volta para a casa de Catherine, ao fazer uma curva, ela deu de frente com um caminhão que deixou seu carro completamente destruído. Na hora da colisão, com um choque, sua amiga, que estava no banco da frente, sem cinto, foi arremessada para longe do carro. Logo depois, cerca de uns 5 minutos do acidente, chegou o resgate para socorrer as amigas, e Catherine é levada para o hospital em estado gravíssimo, mas infelizmente ela não sobrevive ao impacto e acaba falecendo naquela mesma noite. Demorou cerca de 2 dias para que os familiares da moça pudessem identificar seu corpo, de tão desfigurado que ele ficou. No velório, mesmo com um caixão lacrado, os familiares da moça resolveram enterrá-la com o vestido de noiva que ela havia escolhido, que aliás foi sempre o seu maior sonho, e agora o motivo de sua morte. Apenas uma foto da moça foi exposta na tampa do caixão, para que os amigos e parentes pudessem dar seu último adeus. Porém, por ser uma morte tão brusca, Catherine não tinha se dado conta de que já não pertencia mais a esse mundo, e se viu com seu vestido branco, todo manchado de sangue, na beira da estrada, perdida e sozinha. Algumas pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aguçada podem ver, na calada da noite, naquele exato trecho da pista onde a noiva faleceu, uma mulher vestida com um lindo vestido de noiva,
coberto de sangue, toda machucada e com um olhar sombrio, pedindo carona. E por incrível que pareça, sempre existem alguns homens que param na estrada para conversar com a moça, e estes nunca mais são vistos. Portanto, tomem muito cuidado quando alguém te pedir carona na estrada, principalmente quando você estiver sozinho, em especial se for uma mulher vestida de branco, pois pode ser que você nunca mais seja visto. Agora, se você resolver parar, é por sua conta e risco. Então, gente, essa lenda urbana pode ser um conto de horror e ela é muito conhecida, né? Então, vamos ver aí algumas características sobre esse conto de terror. Então, objetivos do conto de horror é despertar no leitor as sensações de medo, de horror. Para atingir esse objetivo, algumas narrativas apresentam elementos sobrenaturais. Então, esse vídeo que eu mostrei a vocês, ele apresenta alguns elementos sobrenaturais que vistos, né? Dessa lenda de uma noiva na estrada. Em outras, o horror é também produzido pela vivência da própria condição humana. Então, nos contos de terror, o tempo e o espaço são recursos essenciais na criação do suspense. Pode ser uma casa, uma estrada. Veja que esse aí, o anterior foi uma estrada, né? E quando acontece, é sempre à noite, né? Então, os contos de terror, ele tem muito isso aí. Seguindo, os contos de terror despertam no leitor sensações de medo, de horror diante da morte, da loucura, do mal que se escondem da mente humana. E os personagens são assombrados por fantasma, vivem experiências extraordinárias. Em outros contos, a causa do terror se encontra na mente e na própria mente do personagem, certo? Nada daquilo que acontece é real. Nos contos de terror, também a descrição do espaço e do tempo são recursos para criar suspense, certo? Então, esse daí eu estou dando um exemplo a vocês de um conto, né, muito conhecido, de Edgar Allan Poe, o Gato Preto. Algumas novelas também usam um pouco desse sobrenatural, os contos de horror, né, em algumas novelas. Seguindo aí, lemos o texto, quero que vocês relembrem, né? Nós lemos um texto, Se Eu Fosse Sherlock Holmes em Sala de Aula, foi nosso primeiro texto no início do ano, de Medeiros e Albuquerque. Ele se baseou na obra do escritor Arthur Conan Doyle, que o Arthur, esse Conan Doyle, o escritor, ele criou um personagem muito importante para a narrativa de enigmas, que foi o famoso Sherlock Holmes, que ele é um detetive brilhante que resolve todos os casos baseados apenas na observação dos detalhes e no raciocínio dedutivo. Então, gente, tem vários livros do Sherlock Holmes, sobre Sherlock Holmes, é um personagem muito conhecido. Ao mesmo tempo, tem filmes, livros, vocês podem encontrar na internet. Então, a história é narrada por Watson, inseparável companheiro do Sherlock Holmes, certo? Então, vocês vão ver o trailer aí do filme Sherlock Holmes e vocês vão ver o personagem Sherlock Holmes e Watson, certo? Vejamos aí. Então, nas narrativas, Doyle, o autor consegue manter a atenção do leitor desde o início até o final, certo? Então, as narrativas de Doyle, do escritor, ele consegue prender você na leitura e também no filme, né? De tanta ação, suspense e enigmas que existe aí. Vamos lá. O trailer aí. Tenho um pedido. Alguém que eu quero ver. Sherlock Holmes. Nós dois estamos presos a uma jornada que irá mudar a própria essência da natureza. Permita-me esclarecer. Amanhã, o mundo que você conhece deixará de existir. Bom,
Então não temos tempo a perder, não é? Faz uma diferença considerável para mim ter alguém ao meu lado em quem posso confiar totalmente. É sempre um prazer revê-lo, Watson. Lord Blackwood. A testemunha afirma que viu Lord Blackwood se levantar do túmulo. Ele levantará uma força que irá alterar o curso do mundo. Ele é tão brilhante quanto você e infinitamente mais habilidoso. Isso nós vamos ver. Belo toque. Só estava estudando os seus métodos, caso me pedissem para caçá-la. Holmes, largue esse caso. Caso reaberto. Quais suas balas? E a tal história de guardar as balas? Primeiro ponto de ataque, ouvido direito. Segundo, garganta. Terceiro, costelas picadas. Em resumo, neutralizado. Nunca tinha reclamado de meus métodos. Eu nunca reclamo. Quando é que eu reclamei de praticar violino às 3 da manhã? De sua falta de higiene e de suas experiências com o meu cão. Matou o cachorro. De novo. Eu queria mudar o mundo. Mas basta acabar com o seu. Por favor, faça isso. Tire isso da minha cara. Não está na sua cara, está na minha mão. Tire o que está na sua mão da minha cara. Ai, estão flertando assim há horas. Oh! Estamos em apuros. Watson, você tem um nobre dom do silêncio. Isso faz de você uma companhia inestimável. Então, gente, esse é o filme, eu acho, mais novo de Sherlock Holmes. É interessante, tem mistério, tem sobrenatural, tem enigma, e entre outras coisas. E quem quiser assistir, acho que tem na internet, no YouTube, tá? Seguindo aí, os contos de enigma, né? Enredo dos contos de enigma, caracterizado pela lógica em primeira série de fatos e ações ocorridos num tempo anterior ao da narrativa, resultado no crime. Então, a lógica, a primeira série, ocorre o crime, né? Antes de tudo, para se desenrolar até a última cena, que é a do crime, né? Então, a execução do crime produz vários vestígios, a análise dos fatos anteriores ao crime e dos vestígios leva à solução do enigma. E o autor deve planejar o enredo de modo que haja não só um motivo para o crime, em meio a executá-lo, mas também pistas que o detetive, usando um raciocínio lógico, consegue seguir, chegando à solução do mistério, um processo que o leitor também pode seguir, certo? Deduzir o que poderia ter acontecido ou não. Então, isso leva ao enigma. Seguindo, o enredo é baseado na lógica, de modo que haja um motivo para o crime, um meio de executá-lo e pistas que permitam ao detetive desvendá-lo. O autor apresenta evidências necessárias à elucidação do mistério e as pistas falsas que enganam alguns personagens e leitores, mas não o detetive. Seguindo aí, eu vou lançar um desafio para vocês. É algo bem simples. Vocês devem pesquisar sobre o autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, e deve fazer um áudio ou um vídeo minuto, tá? Ou um áudio que pode ser chamado também um podcast, explicando. Veja o que deve conter nesse áudio ou vídeo. Ou você faz um, ou você faz o outro. Então, você deve ter nesse áudio ou vídeo dizendo quais são as principais informações sobre a vida pessoal e profissional do autor, do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle foi ele quem criou o personagem Sherlock Holmes, certo? Então, o personagem Sherlock Holmes ele é ficcional. E o autor Arthur Conan Doyle, vocês vão pesquisar sobre ele, sobre a sua vida pessoal e profissional do autor, certo?
seguindo aí, quais são suas principais obras? Você deve apresentar pelo menos 2 obras do autor, ele tem diversas, certo? Deve pesquisar as principais características do personagem Sherlock Holmes, certo? Por que esse personagem fez tanto sucesso e até hoje faz. Parece que é um personagem que nunca morre. O autor vai morrer, mas o personagem vai continuar. E o quarto é: quais são as curiosidades sobre o conto de Enigma? Quais são as curiosidades, principais curiosidades? Então, nesse áudio ou no vídeo, minuto, que vocês devem produzir, é um desafio que valerá ponto, tá certo, gente? Todas as atividades que vocês estão realizando ou fazendo, tá valendo ponto, certo? Eu tô juntando como atividades de primeira e segunda nota, porque a terceira nota a gente só vai resolver quando nós voltarmos, certo? Então, vocês devem, é um desafio que eu lanço para vocês valendo uma pontuação, não vou revelar a pontuação agora. E eu vou marcar o dia e o horário que vocês devem estar postando, certo? Então, o dia que vocês devem postar esse áudio ou vídeo deve ser na segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. Então, eu vou lembrando a vocês durante essa semana sobre esse desafio de vocês estarem se preparando. Dou a ideia, se vocês quiserem contar sobre a vida de Arthur Conan Doyle em um tipo de uma narrativa de enigma, falando sobre o autor, se vocês souberem colocar fundo musical e narrar sobre o autor, certo? É uma dica aí que eu estou dando a vocês. Vocês fiquem à vontade, use a criatividade de vocês, porque eu sei que vocês têm muita, certo? E aí, eu estou dando, além disso aqui, eu estou dando a vocês algumas acesso de sites indicados da biografia do autor, certo? Podem procurar no Google, bota vida, biografia do autor, Arthur Conan Doyle, que vocês acham, certo? Na Wikipédia vocês acham também sobre Sherlock Holmes, suas curiosidades, vocês também acham, tá? Então, gente, essa aula de hoje, vamos ficar por aqui e até a próxima. E eu ainda não esqueci que eu comecei com vocês sobre o projeto literário. Eu vou dar continuidade, mas não sei ainda a maneira. Pode ser sendo aqui virtualmente ou não, tá? Mas ainda vou dar continuidade ao nosso projeto literário. Então, gente, até a próxima. E vocês acessem os canais do Google Classroom, o YouTube, certo? E no WhatsApp. Tchau, gente. Até a próxima.